E aí, bros e broas, bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Eu sou o Henrico e esse é meu canal pessoal aqui no YouTube, onde eu falo sobre a minha vida, as coisas que eu já fiz, as coisas que eu quero fazer, as minhas viagens que foram para mais de 40 países diferentes. E hoje eu quero manter, na verdade, esse foco principal do canal que eu tinha pensado, que são as viagens, né? Eu tenho comentado sobre várias coisas diferentes, sobre coisas que eu penso, comentando sobre coisas do dia a dia, coisas que eu percebo na cultura de maneira diferente, né? Então hoje eu quero manter para esse foco que são principalmente as viagens, e eu vou começar com um tipo de viagem que eu adoro, que são as viagens para esquiar. No meu caso, né, viagem para fazer snowboard. Muitas pessoas pensam que snowboard é um esporte só para quem é muito rico, e na verdade tem maneiras que você pode fazer para gastar bem menos e curtir esse esporte sem gastar tanto assim quanto você imagina, pelo menos. Eu aprendi a esquiar durante viagens que eu fiz com a minha família, mas eu só comecei a esquiar melhor, né, dei um level up nas minhas skills de snowboarder quando eu morei no Canadá, porque naquela época, quando você faz um colégio público no Canadá, você tem o direito de escolher um esporte ou dois para o governo meio que te patrocinar. Então eu lembro que eu tinha escolhido fazer hockey e snowboard. Naquela época a gente ia uma vez por semana para a montanha, ganhava parte dos equipamentos, a gente ganhava desconto para comprar prancha, várias coisas assim, vários incentivos que eram muito legais. E é assim que eu consegui me desenvolver mais nesse esporte. Mas assim, durante a minha vida eu fiz várias viagens e aí eu fui pensando maneiras que eu poderia continuar viajando sem gastar tanto, mas conseguindo praticar esses esportes, né? Porque mesmo no Canadá, quando você queria fazer snowboard, se não fosse pela escola, era uma coisa que era bem cara, era tipo $100 por dia ou mais. Então eu tinha que pensar maneiras de poder fazer isso posteriormente. E assim, mesmo economizando bastante, esse esporte não é um esporte tão simples de se fazer, né? Porque você precisa de neve, precisa de roupas, precisa estar na época certa, no país certo. Então assim, é um esporte que envolve várias coisas que dificultam eles, né? Para você poder realizá-lo. Você se lembra do meu outro vídeo falando por que você deveria acreditar em Deus? Nessa mesma história, eu tenho uma história muito incrível de como eu fiz snowboard 100% de graça. Foi assim, lembro que eu estava na casa de uns amigos que tinha conhecido, não estava pagando nada para ficar lá. Eles tinham outros amigos que faziam snowboard também. E eu lembro que eu falei com eles, pedi emprestado a roupa, pedi emprestado a prancha, consegui tudo de graça. E aí, eu também não tinha muito dinheiro na época, né? Então eu peguei a prancha emprestada, fui até a estrada e lá comecei a pedir carona, assim, até alguém parasse pra mim. E aí eu consegui chegar na pista de snowboard 100% de graça, não paguei nada. Mas ainda assim lá tinha que pagar a entrada, tinha que, enfim, todas as coisas para poder utilizar, né, a cadeirinha para poder subir. E eu lembro que na época eu não estava com muito dinheiro, eu estava economizando dinheiro para poder voltar para a Austrália. E aí eu pensei, nossa, eu não vou pagar para poder descer aqui algumas vezes, mas assim, eu acho que eu vou subir a pé, né? Porque a montanha é de graça, a montanha tá ali. Vou subir a pé e vou descer uma vez, pelo menos vou falar que eu desci uma vez aqui na Nova Zelândia, na Remarkables. E eu lembro que eu comecei a subir a pé, né? E foi assim, até uma coisa que tive um momento lá que o pessoal falou, ah, você tá subindo a pé, e eu inventei uma história. Mas enfim, eu consegui subir até a segunda base, né? Porque quem esquia sabe que existem várias bases, a primeira, a segunda, a terceira, a quarta. E aí chegando na segunda base que eu tinha caminhado, eu percebi que da segunda para a terceira, para a quarta, para a quinta, o pessoal não estava olhando se tinha crachá, se tinha pago a entrada, né, da cadeirinha. E aí essa vez eu fiz uma coisa muito malandra, não faria mais hoje isso, né, mas valeu pela história, que foi o seguinte: eu comecei a pegar a cadeirinha da segunda, que não tinha mais gente olhando, ia da segunda para a terceira, para a quarta, para a quinta, descia até a segunda e fazia isso de novo. Então eu ficava andando só na parte superior da montanha e na hora de ir embora eu desci, né, esquiando até a primeira. E até na hora de ir embora eu tive muita sorte porque eu consegui uma carona com mais um pessoal que estava lá, assim também, que fui conversando com as pessoas, né. Essa vez foi a vez que eu consegui esquiar 100% de graça. Mas claro que envolveu sorte, envolveu coisas situacionais, né, que não dá pra contar sempre. Mas eu gosto de contar essa história assim porque ela foi muito interessante, né? Porque você pensa que é impossível você esquiar sem gastar nada, e dessa vez foi possível. Mas assim, você não precisa fazer uma coisa errada para gastar pouco para poder esquiar. Uma coisa que eu quero comentar com vocês é que eu descobri depois, com os anos, né, conhecendo as pessoas, que vários resorts desses de hotel aqui na Argentina, aqui no Chile, eles aceitam, se você se inscrever até 2 meses antes, né, você pode ter um trabalho
como instrutor, pode ter um trabalho como ajudante na pista, e aí você tem algumas horas que você pode aproveitar, né? Então você tá lá, tá ganhando dinheiro de final de ano, assim, tá ganhando uma grana extra e ainda está aproveitando o esporte, que é muito legal. Então, se você não tem condições nenhuma e já teve uma experiência de snowboard, eu recomendaria totalmente essa dica, porque você pode se aproveitar, pode conhecer gente, pode ter uma experiência bacana e é muito legal. Olha só, normalmente eu não gosto de misturar dinheiro com amizade, eu não gosto de cobrar meus amigos assim para fazer alguns trabalhos, então por isso até eu prefiro às vezes não aceitar ou fazer de graça do que fazer sei lá, cobrando, porque eu acho que isso pode não ser muito legal. Mas teve uma vez em especial que eu aceitei uma viagem em troca de um trabalho publicitário e foi muito legal. Fui com um amigo, saindo de São Paulo até o Chile, e nós fizemos uma viagem de snowboard juntos. Eu lembro que a gente alugou uma casa lá perto do Vale Nevado, no Chile, a gente alugou um carro, pegou o Airbnb, assim, e foi uma coisa que era próxima ao Vale Nevado, mas não no Vale Nevado. Para quem não conhece, o Vale Nevado é um complexo turístico assim maravilhoso, mas infelizmente também é muito caro. E eu já estive hospedado lá uma vez, mas normalmente é uma coisa que você vai gastar muito para ter experiência. Eu lembro que a gente ficou muito próximo ao Vale Nevado e era um lugar incrível, com uma vista linda, com as montanhas, tinha mais gente da nossa idade viajando também. E era um lugar com uma vibe muito legal, a gente tinha muito acesso, né, à cultura local, podia falar com as pessoas, podia ter muita essa troca assim com os locais. E aqui na América do Sul, normalmente, o pessoal no Chile, na Argentina, no Uruguai são pessoas muito queridas. Então se você ainda não viajou para esses lugares, é um lugar que eu recomendo muito. Mas a gente pôde aproveitar todas as coisas do Vale Nevado sem estar hospedado lá. Eu lembro que eu tive também muita sorte, mais uma vez muita sorte, porque eu estava na fila do local e a gente tinha ouvido assim um casal que estava discutindo por telefone e tudo, e o marido falou que precisava voltar ao Brasil, ia ter que cancelar a viagem, ele ia ter que voltar antes. E a gente conseguiu comprar dele o passe assim muito mais barato para poder esquiar. Então, assim, mais uma vez a sorte, assim, mas a gente não pensou em nada, não tinha programado nada. Foi muito chegar, ver e ter a oportunidade aqui e vamos embora. Normalmente, várias viagens que eu já fiz, assim, com esse viés meio louco, assim, meio nômade, de você ir sem pensar exatamente o que vai acontecer, falando com as pessoas, assim, interagindo, assim, são as viagens que acontecem as coisas mais legais, porque às vezes quando você planeja demais, assim, nunca sai exatamente da maneira que você planejou, ou se sai, provavelmente você gastou muito com isso, né? Porque quando as coisas estão muito certinhas, enfim, mas isso daí cada um, cada um. Mais uma coisa que eu acho muito importante, se é a primeira vez que você vai esquiar, infelizmente você vai cair, e vai cair muito. Talvez valha a pena comprar tipo uns protetores que eles vendem de bunda, assim, pra você cair no chão, porque não tem muito jeito. A primeira temporada de snowboard, de esqui, sempre tem muito tombo, e assim, você vai perder uma temporada até você aprender a praticar o esporte direito. Então a primeira vez que você for, já vai pensando assim que é uma vez para aprender, sabe? E a partir da segunda, terceira, você vai ter uma experiência mais legal com esse esporte. Mais uma coisa, se você gostar de fazer esse esporte, vale muito a pena você investir no equipamento próprio. É claro, se você for só uma vez na vida lá esquiar, não vale a pena você comprar um negócio todo, as roupas, a prancha, tudo. Mas se você gostou do esporte, é um esporte que vale ter o seu próprio equipamento, porque costuma ser caro você alugar e as empresas aéreas não cobram muito mais ou cobram muito pouco para você levar a bordo do avião. Então eu mesmo, por exemplo, tenho um equipamento próprio que eu peguei desde a época lá do Canadá, que eu ganhei, né, parte de patrocínio do governo. Então eu lembro que eu consegui com um preço muito reduzido, porque lá a gente ganhava várias coisas. E enfim, eu uso o equipamento até hoje e é muito bom. Também uma coisa que você poderia tentar fazer é ver se você tem algum amigo que faz esse esporte e emprestar. Eu mesmo já emprestei um equipamento para familiar, já emprestei para amigo, sempre voltou em boas condições, nunca tive nenhum problema. Então, se você puder achar um equipamento aqui no Brasil e levar para essa viagem, você vai economizar bastante. E é muito legal essas viagens, você acaba conhecendo bastante gente, acaba jantando bem. Aqui na Argentina, no Chile, costuma ter bons vinhos, né, bons assados. Então, é uma viagem que também, na minha memória, assim, ficou uma coisa muito forte da culinária boa, das belas paisagens, enfim. Uma coisa que enriquece e eu recomendo para todo mundo. Bom, amigos, mais uma vez vou ficando por aqui. Muitíssimo obrigado pela sua visualização. Peço para você, por favor, se inscrever no canal, dar like, dislike. Comenta aqui se você já fez viagens para esquiar, se você gosta disso, se você já fez alguma técnica para gastar menos.
eu vou ficar muito feliz em responder. E é isso aí, tamo junto, muito obrigado, valeu.